Olá, boa tarde. Vamos lá para a nossa live. Hoje o tema é medo da crítica, né? Será que o medo de ser criticado, o medo da crítica, afeta o nosso desenvolvimento, das nossas potencialidades? Será que o que causa? E você tem medo da crítica, da visão do outro, do julgamento? Como você vê a visão do outro diante da sua vida, do que você, tanto que você age, da forma de agir, do que você faz? Que a crítica já vem, né, há muito tempo em todas as situações, nas artes, né, com os escritores, com os artistas, em filmes, em tudo precisa, né, da crítica, para também ver o lado, né, ver o lado bom da crítica. Boa tarde, Geisa, Ângela, sejam todos bem-vindos. Então, para ver o lado bom da crítica, e como você vê as pessoas criticando, apontando, como você reage? Você entende? Percebe que deve ter algo errado, porque essa fala tem um raciocínio amplo diante da situação, ou fica mal com a situação, ou desespera, fica com ódio, né? Muitas vezes a autoestima baixa, porque eu não aceito esse julgamento, eu não aceito essa crítica, que nada, imagine pensar isso se não é, né? Imagine estar acontecendo isso, essa pessoa, quem é essa pessoa para falar desse jeito, né, a respeito, né, de mim, ou a respeito do meu trabalho, do que eu faço? Quem é essa pessoa? Né? Ou simplesmente, será que essa pessoa está falando alguma coisa que eu não estou vendo, que eu não estou enxergando? Então, pegar pelo lado positivo das coisas. Por isso existem as críticas, né, de todas, né, todas artes, todas partes, né? Tem a crítica que é construtiva e a crítica que também é maldosa, é má, né? É ali perversa, né? Porque são pessoas, né? Esquecemos que são pessoas, são seres humanos, e erra feio para tentar acertar, mas só que não precisa, né, nem tanto, nem tão pouco. E aí, como você reage diante das críticas? Como vê? Se as críticas interferem no nosso desenvolvimento, porque interferem, né? Porque dependendo a crítica, ela, né, interfere, ali deixa mal, a gente trava, desistimos daquilo, muitas vezes daquilo que estamos construindo, e ali recebe uma crítica, né? Porque ninguém está preparado para ser ridicularizado, ninguém está preparado para ali ser pontuado, ser julgado, ser visto pelo lado negativo. Ninguém está preparado, ninguém, nenhum ser humano, né? Cada um no seu grau de intensidade, de entendimento, de preparação, mas 100% preparado, só Deus, né? Só Jesus. Não estamos preparados. Então, nunca estamos preparados para a crítica, para o julgamento, por a visão do outro diante de um todo, né? Nunca vamos também estar preparados. Boa tarde, Larissa, Silvia, Paty, sejam bem-vindos. Então, nunca vamos estar preparados. Então, para poder lidar com as críticas, com o julgamento, com a visão do outro, né, principalmente dentro da nossa família, que é no meio onde estamos inseridos nesse contexto familiar, e aí se expande, né, pelo lado social, pelo trabalho, né, e é difícil muitas vezes lidar com isso, é um desafio, né? Eu não gosto de falar a palavra difícil, que fica assim como se fosse impossível de acontecer, né, as coisas boas. Eu vejo que é um desafio conseguir aquilo ali, enfrentar, vencer aqueles obstáculos, né? Que a maior dificuldade que temos na vida é de nos conhecer, de enfrentar nós mesmos, né?
E as maiores conquistas é de vencer a nós mesmos. Vencer essa pessoa que né, se limita, se degrada, se sabota, né? Vencer essas críticas que temos de nós mesmos. Então, a crítica interfere, né, no nosso desenvolvimento das nossas potencialidades e também ajuda o nosso desenvolvimento das nossas potencialidades. Como lidar com isso, hein, Silvia? Deixa eu botar o óculos aqui, o óculos não enxergo nada. Como lidar com isso, né? Não é como eu acabei de falar. É um jogo de cintura. Primeiramente, você tem que aceitar. Aceita que dói menos. Entende, Silvia? Dói ouvir isso. Muitas vezes. Aceitar não quer dizer ali, né, que eu vou contentar com aquela visão e aceitar a situação, entender a situação. Depois de entender a situação que eu vejo realmente está acontecendo, tem essa visão diante do meu trabalho ou da minha pessoa, né? Tem. E aí? É raciocinar. Se for pro lado negativo de lascar com o outro, aí ferrou. E se for também pro lado de cair, a autoestima baixa, arrasar, entrar de tristeza e depressão, ferrou também, né? Por quê? Eu não vou saber lidar tanto um com uma coisa quanto o outro, eu não vou raciocinar, entende? Eu não vai raciocinar. Então, para saber lidar, eu preciso entender. Sim, essa pessoa tem essa visão. Será que ela tá certa? Será que o que é que eu preciso ver para ver se está certo? Ou simplesmente é a visão dela e acabou? Tem que raciocinar. Se você achar que ela está certa, né, que realmente eu preciso modificar, tem algo que eu ainda não consigo enxergar, né? Porque a visão do outro é problema do outro. Agora, quando passa a nos incomodar, passa a ser nossa, né? Porque eu não consigo lidar com a visão do outro, eu não consigo lidar com o julgamento, com as críticas, com ali, e é ruim, ninguém consegue, como eu falei antes, ninguém está preparado para lidar com ali as críticas, com nada, com uma visão negativa diante da nossa pessoa, ninguém está preparado, por qualquer coisinha, imagine por uma coisa grandiosa. Qualquer coisa. Se a pessoa, nossa, chegar assim, nossa, eu cortei o cabelo, tá limpo. Ah, não gostei, eu gostava de você com outro cabelo, com a outra cor. Ali, se a pessoa não tiver estruturada, ferrou. Ferrou. Então, é a maneira de como eu recebo aquilo, não é a maneira de como eu sou. Entende? Porque estamos nesse estado frágil, que eu não consigo ver as coisas, eu não consigo raciocinar, eu não aceito aquilo, né? Nós não somos essa pessoa ali o tempo todo frágil, o tempo todo inseguro, o tempo todo com medo da visão do outro, de ser criticado, de não ser perfeito, porque a gente nasceu, porque tem que ser perfeito, porque se não for perfeito diante do outro, não presta, né? Então, não ser perfeito. Então, primeiramente, você entende, compreende, aceita, para depois compreender a visão do outro e analisar aquilo ali. Se analisar clara a situação para saber se realmente a pessoa criticou com base, com coisas que você não está vendo e é a crítica construtiva, entende? Ou se é uma crítica mesmo de sacanagem, uma crítica que a pessoa quer má mesmo, entende? Porque ambos vai afetar a pessoa que está frágil, que não vai entender. Então, precisa entender a situação. Primeiramente, é parar e se ver na situação e analisar de todos os ângulos, e ainda vai faltar ângulos. E se der para perguntar para essa pessoa, sim, você me vê assim, 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 mas jamais perguntar, você tem que ver assim, assim, porque perguntar, mas que eu sou assim, 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 você não vê. Impor que ela veja daquela maneira que você quer, que queremos, tem?
Claro que ajuda a psicanálise, a comportamental, a humanista, toda terapia ajuda, mas se você permitir receber, ajuda a entender, entende? Porque senão nem Deus descendo na terra vai te fazer você compreender, vai te ajudar. Né? Vai depender de como você vê, se você quer, se você aceita, como você se vê. Né? É raciocinar. Porque tem gente que passa anos em terapia só gastando dinheiro, só não faz nada. Porque não muda, não tem atitude, não melhora, não amplia a mente é bitolada, não amplia as conexões, né, neuronais do cérebro de tudo, e aí ferra, aí fica em sofrimento porque não consegue ver as coisas, entende? Até sem terapia, sem nada, você pode se ajudar, você pode dar um basta, entende? É sua decisão, independente que faça terapia ou não. Se não conseguir fazer sozinho, resolver sozinho, você busca ajuda. Né? Mas deixar ali as coisas, tem que resolver. Se tem algo que você sofre diante das situações, né, da visão do outro, né, do julgamento do outro, precisa buscar ajuda, porque sofre mesmo. A pessoa sofre para lascar, né? Então precisa buscar ajuda o quanto antes para poder se aliviar disso. Porque, opa, até que ponto eu vou ficar sofrendo? E nada nem ninguém vale a nossa paz. Eu preciso acreditar em mim, eu preciso saber o porquê, eu preciso desenvolver a capacidade de entender. Né? Quando a pessoa desenvolve a capacidade de compreensão, né? De aceitação das coisas, fica mais claro. Então, é a maneira de como ver as coisas, não é como elas são. Não existe nada de errado na nossa vida. É a maneira de ver que está errada, só isso. Que eu tô vendo, a maneira só de dar um... Aí volta a visão das coisas. Não tem nada de errado. É como eu tô vendo. Como eu estou, meu estado emocional no momento, como eu estou no momento. Não quer dizer que eu sou e que eu vou ficar assim até morrer, né? Não, só se quiser. É escolha, né? É livre-arbítrio. Então, nascemos com todas essas potencialidades, temos muitas as coisas inatas e as coisas adquiridas ao longo da nossa trajetória. E deparar com situações que não sabemos lidar, né? Que causa o medo. E dentro do desenvolvimento das potencialidades, né, as bases do desenvolvimento que causam as travas das coisas são os medos que criamos, né, que são 5, 6 medos. Medo da crítica, né, medo da pobreza, que eu já falei da outra live, medo de envelhecer, medo de doenças, né, medo da morte. Então, esses medos nos sabotam, nos trava né, a nossa capacidade de desenvolver. Trava e trava feio. Né? Fica ali, parado. A nossa mente cria, né, essa visão, porque eu já venho introduzindo coisas que eu tenho como verdades e muitas vezes não são. Né, que vem das nossas crenças, os hábitos ali, os que criamos esses paradigmas, né, que nem sempre pro lado positivo, é construtivo. Né, temos que criar nova visão para entender as coisas, criar novos hábitos de vida para modificar as coisas, porque senão comportamento igual, o resultado é igual. Não adianta reclamar porque não vai mudar. Não adianta fazer nada que não muda. Entende? É como na palavra oração, que eu sempre falo, né? Que a pessoa quer pedir e ficar ali querendo as coisas, mas não age e quer que aconteçam os milagres. Né? E os milagres só acontecem com ação. É ora e ação. Nenhuma palavra tem oração, ela ora e ação. Tem duas, né? Uma palavra forma duas, entende? Porque precisamos agir. Se eu penso em algo, se eu não vou agir, eu vou ali. A vaca dá leite, né? A vaca chega e entrega o leite para você. Se você quiser, você vai lá tirar, ordenhar, né?
prender a vaca 4, 5 horas da manhã para ordenhar, para fazer todo o processo, para o leite, olha o processo que tem até o leite chegar na sua mesa. Entende? Então é tudo. Se eu quero as coisas fáceis, não é assim. Né? É um processo, não é? E não é que as coisas são fáceis ou difíceis, não é isso. É a forma de como eu enxergo, que eu faço, que aquele tem esse processo longo e o processo, né, curto. E aí, o que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, o processo dele é o quê? É curto, médio ou longo prazo. Entende? As coisas que julgam, as pessoas ficam me julgando, me criticando. Eu raciocino ou eu tenho como verdade? Eu revejo os meus conceitos, porque temos que rever o nosso, ou fico ali parado, sem ação, sem movimento. O que é que eu faço? É o quê? Fazer uma pergunta em cima da outra. E cada resposta está na própria pergunta. Né? Então, o que é que eu estou fazendo de errado? Ah, qual é a resposta final? Foi errado. Estou errando. Errando? Por que estou errando? Né? Porque estou fazendo sempre do mesmo jeito. Eu preciso mudar. Entende? E as críticas, o medo da crítica é insegurança. No momento estou inseguro, insegura. Eu não sou insegura. Então, se eu não falar que eu fiz a unha, minha unha ficou linda, ferrou. Se não falar que eu tô bonita, que ali os cabelos, que aquilo que eu comprei, aquele carro, deveria ser de outra cor, ali, né? Tudo se falar aquilo e vai em contra daquilo que eu queria, aquela expectativa, e aquilo ali não supre, brocha, né? Perde o encanto. Perde o encanto. E aí eu vou querer sempre agradar o outro. Então, e tudo que eu tô fazendo para agradar o outro? Eu vou agradar o outro primeiro e eu fico como? Me ferrado? Ferrada naquilo? Eu tô agradando o outro e eu fico como? Né? Então precisamos ter também amor próprio. Primeiro, eu. Segundo, eu. Não é porque ser egoísta, é amor próprio. Porque se eu não tiver amor próprio, ferrou. Vou entrar no desespero, vou entrar ali de querer as coisas fáceis, vou entrar em qualquer ali situação para ter aquilo, vou fazer qualquer coisa para ter aquilo, para ter o amor, principalmente o amor e a atenção do outro. Né? Isso já começa, né? Dos pais, dos relacionamentos, das pessoas. Eu tenho que ser perfeita, né? E a gente tem que saber que nós não somos 100% perfeitos. Só Deus, só Jesus, e Ele nem agradou a todos na terra. Entende? Então, precisamos, por isso que temos que o quê? Fazer aquilo que primeiro esteja bem. Estou bem? Beleza. Se o outro vai ver e gostou, melhor, também vai ficar melhor ainda. E se não, problema do outro. Se ferre para lá. Que a visão do outro é do outro. Agora, quando eu passo a me incomodar com aquela visão, aquilo ali, fico remoendo a pedra do meu sapato, o problema é meu. Preciso ver o que é. Né? Porque aquilo me deixou tão arrasada. Porque isso me deixou para baixo, que parece que, né, deu um tiro no meu coração. Que é uma dor que parece que nunca vai passar. Né? Mas passa, né? Passa. Tudo passa. Né? Como diz o ditado, até uva vira passas. Né? Então, tudo passa. Tudo tem o seu momento. Cada um no grau de intensidade. Então, a visão que o outro tem da nossa linda pessoa pode estar nos levando para melhorar cada vez mais, é construtivo as críticas, ou ele também pode, né, essa crítica pode deixar a gente lá lascado. Mas ambos vai terminar fluindo, mesmo naquele momento que fica difícil de compreender, de aceitar aquelas críticas, aquela visão do outro, vai chegar um momento que eu vou compreender, né, e vou modificar
e ficar melhor ainda, né? Que é refazer com mais atenção, com mais amor, com mais visão nas coisas, entende? Então, como você tá vendo as coisas? Como você quer que as pessoas te vejam? Como, né? Como você quer ser vista, ser aceita? O que você tá fazendo hoje, né? Como é que as pessoas vão te ver mais tarde? Qual é o exemplo de vida que você está deixando cada dia na Terra, né? Até o fim dos seus dias. Então tá dando exemplos, né? Tá entendendo o dia a dia, tá entendendo as situações das coisas, que o medo é uma reação biológica que existe para nos proteger, e também é a mesma coisa da crítica, entende? O medo, ele vai me proteger, mas ele também vai me evitar de fazer acontecer aquilo. A mesma coisa a crítica. A crítica, ela vai ser construtiva aqui, ali está me ajudando, mas ela também vai me impedir, e ela também vai ser pro lado ruim, que vai impedir que eu veja de outro olhar, que eu vejo realmente, poxa, a pessoa tá ali, né, falando as coisas que não é verdade. Porque a gente também não raciocina, a gente já vai logo pelo lado negativo, já somos seres já depressivos, tudo é negativo, né? E esses pontos negativos que temos diante da nossa linda pessoa atrapalha, né? Machuca, faz doer, porque eu tenho que ser perfeita, porque se eu não for ser, como é que eu vou ser amada? Como eu vou encontrar uma pessoa que me ame? Como eu vou ser, né, ali compreendida? Nossa, como vou ter elogios se eu não sou perfeita, se a pessoa só me critica? Então preste atenção porque você está sendo criticado, criticada muitas vezes diante de tudo, do seu trabalho, das suas artes, das suas coisas, porque é sempre para melhorar. Por que tá assim? Né? E por que eu recebo essas críticas desta forma, como eu falei antes, né? É a maneira de como a gente está vendo, não é que seja. Então, para esse medo não aumentar, não desestruturar, não cegar, a gente não consiga pegar esse lado e transformar num adubo, num germe de recuperação né, da situação em questão para nos alavancar, aí entra. Se não fizer isso, fica no lado ali triste, de depressão, pode levar a depressão, tristeza, as angústias, porque a gente busca uma perfeição, né? Que ter ser perfeito para o outro tem que nos ver perfeito, mas muitas vezes eu não me vejo perfeita, muitas vezes eu não me vejo que eu tenho todo esse potencial, né? Então sou eu mesmo que interfiro, que paraliso o meu desenvolvimento, né? Não é o outro, sou eu que faço, pela visão que eu tenho diante daquilo que está acontecendo. É enfrentar, como eu falei para o João, é enfrentar a realidade, né? Tive essas críticas, sim. Por quê? Realmente é o que está acontecendo, que eu tenho que melhorar, ou o que é que eu preciso melhorar que ainda não consigo ver, né? O que é que eu preciso fazer diferente para que tenha resultados diferentes? Então, o que não pode é ficar com aquilo ali cutucando, sem resolver aquela questão, entende? Nem entender por que foi, nem simplesmente ver que aquela pessoa foi muito maldosa, não tem a visão dela. Eu não posso mudar a visão do outro, entende? Não podemos. Eu não posso chegar para a pessoa querer que me veja com o olhar que eu gostaria. Não posso chegar a pessoa falar: nossa, eu não gostei do seu cabelo, eu não gostei desse livro, eu não gostei desse filme, eu não gostei. Ela não gostou. E eu vou fazer o que para a criatura gostar? Não vou fazer nada, porque a visão dela tá que ela não gostou. Ou a visão dela tá que ela gostou. E aí? A crítica é construtiva ou a crítica não é construtiva? Eu preciso saber.
para pegar as coisas e transformar do lado positivo. Porque eu só não transformo no lado positivo as situações negativas, vou ficar em conflito. Entende? Fica em conflito e é um grande sofrimento. Então precisa pegar as coisas, né, pelo lado positivo. Então a confiança nas nossas próprias forças é que nos dá a capacidade de, né, de desenvolver cada vez mais. Só precisamos confiar, né? Confie em você. Confie em você que as coisas, né, vão tomar outro rumo. Frente. Raciocine. Use a inteligência emocional raciocinada diante de cada situação. Porque senão você não vai ver onde eu estou e onde eu quero chegar. Isso é em todas as áreas, entende? Em tudo. Mesmo aquela pessoa que está vendendo água no farol, ela está ali. De repente ela pode ser dona de uma indústria, de uma empresa maior, empresa de vendas de garrafinhas de água. Você está entendendo? Então, muitas vezes aquela fala dura vai fazer com que alavanque, cresça, melhore. Vai dar um choque, né, da realidade. Precisa tomar esse choque para despertar, porque senão não desperta. Isso é o quê? A fé. A fé em acreditar no nosso potencial. Não é a fé religiosa. É a fé, a gente remove montanhas. Entende? Esses acúmulos de perdas e frustrações que vira uma montanha. Entende? Então precisamos removê-la. Já que se a gente não consegue resolver os pouquinhos, né? Os pedacinhos, as pedrinhas que vai montando e virando uma montanha. Entende? Então, a fé remove montanha. Eu tiro esses problemas daquilo ali, eu vou removê-lo para poder refazer outra história, né? Dessa história de vida. Porque somos o que somos hoje devido à história de vida que tem. Porque senão quem seríamos, entende? Então tem que aceitar que dói menos, ressignificar, né? Compreender a visão do outro. Muitas vezes compreender não é aceitar, não é ser besta, ser boba. Gente, é compreender e correr atrás. Principalmente ame, se valorize, tenha respeito, admiração por você, que o resto vai acontecer. Se determina. Para você ter coragem, ter força para enfrentar as críticas, você receba de cabeça erguida, nem que caia a cabeça, nem que se lasque, mas volta à tona, entende? Para refazer e organizar pelaquela visão que tem, que causou que as pessoas te vejam. E ao longo do tempo, essa pessoa vai passar a vê-los com outro olhar. Não vai precisar eu falar, não, você vai ter que me olhar assim porque eu sou assim. E não é, entende? Vai te olhar do outro jeito, vai ter um outro olhar diante de você. Não é porque você falou, não. Simplesmente pelo o nosso comportamento, as nossas coisas e o desenvolvimento dela também. Ela vai passar a raciocinar as coisas, a ver com outro olhar. Entende? Tudo depende de como vemos as coisas e não de como elas são, né? Então desenvolva esse potencial seu, né? Porque ele já existe, tá aí, desenvolva. Então o que? O controle emocional se dá na medida que desenvolvemos confiança em si mesmo, em nós mesmos. Então desenvolva essa confiança em você e faça acontecer, sem medo de ser feliz, né? Faça a sua vida valer a pena. Então, muito obrigada, né? Uma boa semana. Quarta-feira a live é Relações Pais e Filhos, para estruturar a família, ver como estão os relacionamentos, porque também interfere no nosso desenvolvimento das nossas potencialidades. E na sexta-feira será de depressão, mas o lado, sabendo se a tristeza, né? Por que da depressão? Porque se eu levo ao ponto de ficar
com a minha vida sem energia, sem potencial. Por que eu estou assim? Para entender o lado bom da depressão, para resgatar esse poder, né, que advém da depressão. Gente, muita paz, muito obrigada. Só precisa confiar em você, tá? Fique em paz.